Capítulo 11. Anne Smith, poetisa, artista, editora. Com uns 27 anos de idade, deixou um legado de poemas e hinos que ainda hoje servem para animar os jovens, pois ela foi uma ótima pioneira adventista, cuja vida foi abreviada aos hoje e é considerado muito importante. 10 dos hinos de Anne Smith faziam parte do Inário da Igreja, publicado em 1941, e 3 permanecem no Inário em inglês, publicado em 1985. Anne Smith era a única menina em uma família de 3 irmãos John, Samuel e Urias. Ela era 4 anos mais velha que seu bem conhecido irmão. Aos 10 anos de idade, Anne entregou o coração a Jesus e passou a fazer parte da Igreja Batista. Quando ela e sua mãe ouviram a mensagem do Advento, em 1844, ela saiu da Igreja Batista e se uniu ao grupo dos crentes no Advento. Sua influência positiva sobre alguns dos colegas os levou a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Mas quando o dia 22 de outubro de 1844 acabou sendo apenas mais um dia, em vez de ser aquele do encontro com Jesus e as hostes de anjos, tanto Anne quanto Urias perderam o interesse na esperança do Advento e voltaram aos seus estudos. Acharam que deviam preparar-se para ganhar o próprio sustento e abrir seu caminho no mundo. Durante os 6 anos seguintes, Anne não só deu continuidade aos estudos, mas lecionou em 7 escolas diferentes. Durante seu último ano no seminário feminino Charleston, perto de Boston, algo lhe causou um problema nos olhos, e por 8 meses mal conseguiu ver. O Monte Prospect era o lugar preferido para pintar paisagens, e alguém concluiu que ela deve ter forçado os olhos enquanto fazia um desenho da cidade de Boston, a quase 5 quilômetros dali. Ela permaneceu no seminário, repousando e fazendo tratamento, mas não assistia às aulas. A senhora Rebecca Smith era fiel em sua crença na breve volta de Jesus, e se preocupava porque parecia que seus filhos sucumbiam às atrações do mundo. Então José Bates foi a West Wilton e se reuniu com um pequeno grupo de adventistas, apresentando a mensagem do sábado. Rebecca Smith aceitou prontamente o sábado, e como mãe amorosa que era, pediu que o pastor Bates orasse com ela para que seus filhos se convertessem totalmente e aceitassem a verdade do sábado. Enquanto conversavam, o pastor Bates soube que Anne estava terminando seu último ano no seminário feminino Charleston e que Urias frequentava o colégio Phillips, em Exeter. Os dois haviam recebido ofertas de emprego de $1.000 por ano, incluindo hospedagem e alimentação. Bates ficou estupefato. $1.000. Não era de admirar que os jovens estivessem tentados a seguir os caminhos do mundo. Ele imediatamente traçou um plano. Irmã Smith, vou realizar algumas reuniões em Boston dentro de poucos dias, não longe de onde Anne estuda, disse ele. Talvez fosse bom escrever a ela convidando-a para assistir às minhas reuniões. Serão realizadas na casa da Sra. Elizabeth Temple. Vou anotar o endereço para a senhora enviar a Anne. Quando Anne recebeu a carta da mãe, não se sentiu muito inclinada a ir à reunião. Por outro lado, amava e respeitava a mãe e queria agradá-la. Encolhendo mentalmente os ombros, ela pensou, bem, não estou assistindo às aulas e realmente nem tenho outros planos, de modo que posso muito bem ir. Vou fazer a mamãe feliz. Na noite, anterior à reunião, Anne teve um sonho. No sonho, parecia estar atrasada para uma reunião. Entrando na sala, ocupou o único assento que havia uma cadeira junto à porta. Um homem alto, de boa aparência, apontava para um cartaz e repetia, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Naquela mesma noite, José Bates sonhou exatamente a mesma coisa, sob o seu ponto de vista. Na noite seguinte, Anne saiu para a reunião com bastante tempo de antecedência, mas por algum motivo errou o caminho. Quando encontrou a casa certa, a reunião já havia começado. Entrando na sala, ocupou o único assento disponível, uma cadeira junto à porta. Ela olhou para a frente e viu um homem alto, simpático, apontando para um cartaz e dizendo algo acerca de um santuário. Todos os pormenores do seu sonho se desenrolavam assim como os havia visto. Por seu lado, quando José Bates viu aquela estranha entrando, seu sonho lhe veio subitamente à lembrança. Havia planejado falar sobre um assunto diferente, mas ao recordar o sonho mudou para um sermão sobre o santuário. Encerrada a reunião, ele cumprimentou calorosamente aquela moça. Você deve ser a filha da Sra. Smith, de West Wilton, disse ele. Nunca a vi antes, mas seu rosto me é familiar. Ontem à noite sonhei que a vi.
Com surpresa, N lhe contou que também o havia visto num sonho. Ambos relataram seus sonhos e N ficou muito impressionada com esse inesperado encontro. Aceitou o convite do pastor Bates para estudar a Bíblia com ele, e umas 3 semanas mais tarde novamente se comprometeu com a mensagem do Advento, incluindo o sábado e todos os seus ensinos. Ao mesmo tempo em que N orava acerca de seu futuro trabalho, enviou a Tiago White, em Saratoga Springs, Nova York, um poema intitulado A Não Temas, Pequeno Rebanho. Poderia esperar que ele o publicasse na Review and Herald? Tiago White ficou bastante impressionado com o poema. Em conversa com José Bates, perguntou o que ele sabia acerca de N. Smith, e Bates lhe deu uma boa recomendação. N recebeu um convite para fazer parte do corpo de funcionários de Saratoga Springs como editora assistente da Review and Herald. Ela não se sentia segura quanto a um empreendimento como esse, explicando que tinha problema nos olhos e que sua visão não era muito boa. O pastor White pediu que ela fosse assim mesmo. Depois de conversar e orar com a mãe acerca do assunto, N decidiu aceitar o convite do pastor White. Assim que ela chegou, o pastor White convocou a família da casa publicadora. Explicou-lhes que a visão de N havia sido prejudicada por algum motivo e sugeriu que realizassem uma cerimônia de unção para pedir que Deus lhe curasse os olhos a fim de que ela tivesse plenas condições de realizar a sua obra. Ajoelharam-se ao redor de N e oraram fervorosamente para que o poder da cura divina repousasse sobre a irmã deles, N. Smith. O Senhor julgou por bem curar os olhos de N instantaneamente, e a cerimônia de unção se transformou num culto de oração e louvor. Assim, ela pôde começar o trabalho de imediato. A maior parte do tempo, N trabalhava como revisora, mas de vez em quando recebia a responsabilidade de editora interina da Reviezo enquanto o pastor e a senhora White viajavam. Além dos deveres na área editorial e revisão, ela continuou a escrever poemas e hinos. Ao longo dos 3 anos seguintes, 45 poemas e hinos escritos por N. Smith foram publicados na Review e no Youth's Instructor. De Saratoga Springs, a obra de publicações mudou-se para Rochester, Nova York. Uma vantagem da mudança era que a publicadora podia ter sua própria máquina impressora. O trabalho de impressão não mais teria de ser enviado a gráficas seculares. Hiram Edson emprestou a Tiago White $600 para comprar um prelo manual da marca Washington e os acessórios que o acompanhavam. Tiago alugou uma casa grande e antiga na Avenida Mount Hope, por $175 ao ano, e era ali que a família White e todos os obreiros moravam e publicavam a próspera revista. O pequeno prelo funcionou na casa da Avenida Mount Hope até que todas as dependências se tornaram necessárias para acomodar a crescente equipe de funcionários. Então, o equipamento de impressão e acessórios foram levados para um local próximo. Como todos os editores antes e depois dele, Tiago White ficava ansioso para que seu amado periódico saísse perfeito e que nenhum erro lhe maculasse as páginas. Por vezes, o trabalho de N como revisora deve ter sido francamente desalentador. A certa altura, ela escreveu um poema cheio de humor, mas carregado de verdade, com o qual todo revisor pode identificar-se. É bem provável que tenha surgido após um dia difícil diante do perfeccionismo do pastor White, e foi intitulado A Lamentações do Revisor. Que novas chegam aos meus ouvidos? Qual será a próxima visão dos meus olhos? Meu cérebro delira, meu coração treme, ó, aquele chocante erro. Lamentável. Lamentável. Ouço-os gritarem, você devia estar com os olhos fechados. Inexplicável. Mais que inexplicável. Como pôde cometer tão evidente e disparatado equívoco? Culpada, condenada, trêmula. Apertando nervosamente as mãos, sem poder apresentar qualquer pretexto, por ter deixado passar tão grave erro. Se correto, nenhum louvor recebo, nada mais que a obrigação cumprida, se errado, então sofro a censura, responsabilizada por tão crasso erro. Por que devo seguir sofrendo, quando mesmo os mais sábios se equivocam? Perder para sempre a paz não deveria considerando que foi apenas um erro. Mesmo assim, N amava tanto o pastor quanto a senhora White, e eles, por sua vez, a amavam e lhe apreciavam o trabalho. Pode ter havido alguém mais que mexeu com os sentimentos de N. Alguns acham que N pode ter tido esperanças de um futuro ao lado do elegante jovem John Andrews. Praticamente com a mesma idade, eles viveram em Rochester na mesma época. É fácil pensar que podem ter tido interesse um pelo outro. Ou pode ter sido apenas da parte dela,
pois a afeição especial dele estava voltada para Angelina Stevens, de Paris, Maine, uma garota que ele conhecia desde a infância. Parte dessa especulação se baseia numa carta de Ellen White a John Andrews, cerca de um mês após o falecimento de Anne. Ela escreveu: "E vi que o melhor para você agora é casar-se com Angelina, depois de ter chegado a esse ponto, seria injusto deixá-la. O melhor caminho a seguir agora será casar-se e fazer o seu melhor pela causa de Deus." O desapontamento sofrido por Anne lhe custou a vida. Em outras palavras, você despertou as esperanças e expectativas de Angelina quanto ao casamento. Para ela não seria justo que você se afastasse agora. Você decepcionou Anne, não faça a mesma coisa com Angelina. Isso, combinado com as poesias da própria Anne, parece dar fundamento à ideia de que John Andrews pode ter partido o coração de Anne, ou pode ter acontecido que Anne simplesmente se iludiu, que ele não sentia por ela o que ela sentia por ele. A mãe de Anne publicou um livreto em 1871, e ele inclui alguns dos poemas não religiosos da filha. Um deles, escrito para a mãe, pode lançar luz sobre o assunto. Meu quinhão foi aprender. De amizade falsa, que resplandece. Quando a sorte estende as asas luminosas, mas se extingue ao anoitecer. Querida Anne, escreveu a mãe dela, no seu próprio estilo poético. Embora teu quinhão tenha sido suportar destino adverso, entre labutas e cuidados. Que expectativas viste morrer. E que triunfante visão da esperança fugir. Não começou o teu coração a sentir as alegações daquele que fere para curar? Dadas todas as circunstâncias da época, como as entendemos hoje, é certamente possível que Anne Smith tenha se apaixonado por J. N. Andrews. Isso acrescenta mais um mistério à especulação quanto ao seu hino. Havia alguém fatigado, triste e arrasado. Diz a tradição que Anne tinha pessoas específicas em mente ao escrever cada uma das 3 primeiras estrofes. Conclui-se que a primeira tenha que ver com José Bates, o capitão de navio aposentado, que se tornou um dos cofundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como ele era o patriarca do grupo, os sulcos de pesar e cuidados a que lhe marcavam a fronte, sobre os quais Anne escreveu, indicariam alguém com mais idade. Julgasse que a segunda estrofe se refira a Tiago White, aquele que ousadamente enfrentou o senho carregado e frio do mundo e foi desgastado por labutas, oprimido por inimigos. A terceira estrofe é considerada uma referência a John N. Andrews, erudito autodidata, escritor, professor e o primeiro missionário oficial da denominação. Outros têm sugerido que talvez Anne se referisse a seu irmão, Urias Smith. Urias, porém, pode ser eliminado com base no fato de que não se tornou guardador do sábado senão vários meses depois que Anne escrevera o hino. Seria na realidade John Andrews a pessoa descrita nestes versos? Entre eles está um que deixou para trás amigos queridos da infância, e renunciou a honras, prazer e abastança para trilhar a senda orvalhada de lágrimas. Em meio a duras provas e penosos combates ostentava ainda um sorriso de alegria, e indaguei o que lhe alentava o espírito, e ele disse, é isto, a bem-aventurada esperança. É verdade que o hino foi publicado uns 5 meses após a chegada de Anne a Rochester. Esse era aproximadamente o mesmo período de tempo que Andrews estava lá. Ele não tinha, porém, honras, prazer e abastança a que renunciar. Era seu tio, Charles Andrews, membro do Congresso, quem tinha essas coisas a oferecer. Estava dando a seu sobrinho a oportunidade de tê-las, pois queria que John se tornasse advogado e entrasse no cenário político. John desistiu da perspectiva de possuir tudo isso ao se unir a um grupo religioso desconhecido que guardava o sábado. Só parcialmente se encaixava como personagem do poema. A família de Leonard Stings era vizinha da família Smith, e acreditava que Anne falava de sua própria experiência. Sabiam que Anne havia renunciado ao que ela considerava uma promissora carreira literária e artística para guardar o sábado. Ela jamais teria escrito abertamente a respeito de si mesma, não obstante, poderia com facilidade ter se disfarçado usando pronomes masculinos. Deve-se dizer, no entanto, que apesar de ser essa uma história intrigante, a aplicação pessoal de qualquer uma das 3 estrofes é incerta. Até mesmo a especulação mais verossímil continua como especulação, e seria impossível dizer com certeza se alguma das suposições tradicionais é verdadeira. Essa questão provavelmente nunca seja resolvida, e fica bem assim. Fazia apenas um ano que Anne estava na Review,
quando o irmão de Tiago White, Nathaniel, e sua irmã Ana chegaram, ambos sofrendo com tuberculose. Nathaniel viveu somente até maio de 1853. Ana morreu no ano seguinte. O poema que N. Smith escreveu para Ana White após saber da notícia do seu falecimento se tornou um hino que seria cantado nos funerais da própria N, pois ela também contraiu a terrível tuberculose. Doente, N voltou para a casa de sua mãe em novembro de 1854. Ele havia feito um curso de tratamentos com água, mas esses tratamentos não a ajudaram. Sabendo que a doença não só desencoraja, mas esvazia a carteira, Tiago e Ellen White lhe mandaram $75 durante sua última enfermidade. Na época em que ela voltou para casa, depois dos tratamentos, José Bates passou por lá para ver a família. Rebecca Smith descreveu algo sobre a visita, no começo do sábado. O Espírito e o poder de Deus desceram sobre ela, e ela louvou a Deus em alta voz. O irmão Bates, então, disse a Anne, você precisava desta bênção, e agora, se o Senhor vê que lhe é melhor descansar, ele estará com você. Ela estivera trabalhando num pequeno livro de poesias e queria vê-lo publicado antes de morrer, bem como concluir seu poema Lar aqui e Lar no céu. Urias chegou de Rochester a fim de ajudá-la a dar os retoques finais no texto. Ele então desenhou uma peônia, a flor preferida de Anne, para ser entalhada na capa do livro. Anne acreditava que, uma vez concluído o livro de poesias, ela morreria ou então seria curada. No dia 18 de julho, escreveu um poema que intitulou A Nosso Dever. Nunca tome emprestado do futuro um fardo que não traga junto o bem. As forças necessárias para o amanhã podem ser hoje perdidas também. No dia seguinte, ela disse à mãe que alguma coisa havia mudado e ela acreditava que não estaria viva no fim daquele dia. Rebecca Smith e o filho John a acompanharam durante a noite, enquanto Anne se esforçava para respirar. Pareceu ganhar forças por volta das 2 horas da madrugada, mostrando-se muito feliz. Anne está sendo abençoada, cochichou a senhora Smith ao filho. Então, Anne falou com a voz mais forte que tivera nos últimos tempos. Glória a Deus! O céu está aberto. Despertarei na primeira ressurreição. Em Rochester, Urias esperava colocar as coisas em ordem para que Anne visse as folhas das provas do seu livro antes de falecer. Rebecca quis mandar buscá-lo, mas Anne não permitiu. Não fará diferença, disse ela. Acho que estou morrendo. Por favor, mamãe, não me deixe enquanto eu estiver viva. Rebecca Smith permaneceu ao lado de Anne. Acalentava a lembrança dos bons tempos anteriores, não querendo se esquecer do doce companheirismo que juntas desfrutaram com Jesus. Anne ainda escreveu outro poema, o seu último, na manhã da terça-feira, dia 24 de julho. Ó, não derrameis lágrimas sobre o lugar onde durmo. Pelos vivos chorai, e não pelos mortos. Por que lamentar pelo cansado que tranquilo repousa? Livre, na tumba, dos fardos e pesares da vida? Rebecca Smith pôde atestar que, durante seus últimos dias, Anne ainda estampava um sorriso de alegria. Seu ânimo era mantido pelos sentimentos da quarta estrofe do seu hino. Enquanto, peregrinos, avançamos na jornada por este vale escuro de pecado e desalento, por tribulações, ódio e desprezo, ou através dos portais da sepultura, até que volte o nosso Rei e seus cativos leve para o lar celestial, o que pode manter o espírito alentado? Isto apenas, a bem-aventurada esperança. Rebecca Smith deixou este registro das últimas horas de sua filha. A noite de terça-feira foi solene e especial. Permaneci sozinha com ela toda a noite. Nenhuma de nós duas dormiu. Ela estava feliz e conversou muito comigo. Disse ela, em sua maneira peculiar, e mamãe, temo que vou desgastá-la. Tenho-a ocupado noite e dia. Sentia-se incômoda por me manter acordada por sua causa. Mas disse, aqui estou, sua filha moribunda. Penso que esta é a última noite, e você deve descansar quando eu me for a bendita mãe, eu retribui. Rei no céu todo o seu cuidado por mim. Lá não haverá tristeza nem sofrimento. Todos seremos livres. Sim, seremos livres quando chegarmos ao lar, e viveremos para sempre. Apesar de todos os meus sofrimentos, posso sorrir para você agora. A quarta-feira,
dia 25, foi sua última noite de sofrimento. O frio da morte pairava sobre ela. De tarde, sentiu-se aliviada da dor e do cansaço. Falou daqueles que cuidariam dela durante a noite e disse: Não quero que ninguém fique em pé. Podem deitar-se no sofá. À 1 hora da madrugada, chamei Samuel, um dos irmãos de N. Ela conversou com ele, pediu o que queria, como fazia sempre, e disse-lhe que podia deitar-se. Cerca das 3 horas da manhã, ela o chamou para que lhe umedecesse a testa e disse que estava com sono. Na verdade, estava entrando em seu último sono. Samuel molhou-lhe a testa e logo se dirigiu a mim, dizendo: Não sei, mas parece que N está morrendo. Falei com ela. Não me respondeu, respirou algumas vezes e morreu, aparentemente como alguém que dormiu um sono natural. Seus sofrimentos haviam acabado. Ela estava morta. Eram 4 horas da manhã do dia 26 de julho de 1855.